Oi, gente. Então, a segunda parte do vídeo para vocês, a titulação de um ácido forte com uma base forte. Então, aqui, a segunda coisa que o exercício pede é o valor do pH com a adição de 25 ml de base. Então, a gente tem que, com 25 ml de base adicionados, a base já começa a consumir o ácido e, consequentemente, o valor do pH se altera. Porém, com esse volume de base, ainda não chegou no ponto de equivalência. Quando chega no ponto de equivalência a reação, quer dizer que o número de mols de base é igual ao número de mols de ácido. Então, como aqui não chegou no ponto de equivalência, como aqui a gente tem um menor volume de base adicionados, a gente calcula o valor do pH como se a gente tivesse um excesso de ácido. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa é a gente calcular o número de mols de ácido e de base que a gente tem em solução. Como se calcula o número de mols? A gente sabe que número de mols é igual a molaridade em mol por litro vezes o volume da solução em litros, certo? Então, vamos lá. Como calcular o número de mols do nosso ácido que está em solução, que no caso a gente considera íons H+, que são íons de ácido. Molaridade do nosso ácido, a gente tem aqui, ó, 0,1 molar é a concentração do nosso ácido. Então, a gente vai ter 0,1 vezes o volume de ácido, que é 50 ml, porém é em litros. Então, a gente transforma isso para litros. 0,005. 0,05. Ops, perdão. Isso daqui vai ser igual a 0,005. Isso daqui, mols de H+. Vou colocar aqui ácido, tá? Número de mols de ácido. Outra coisa, segundo passo, calcular o número de mols de base que a gente tem aqui. Então, vamos lá, a gente tem... Qual é a concentração da nossa base? A gente tem aqui, ó, 0,1 molar é a nossa concentração da nossa base. Então, 0,1 vezes o volume de base que foi adicionado, que foram 25 ml. Transformando para litros, 0,025. Isso daqui vai ser igual a 0,0025 mols de OH-, que é o que representa a nossa base. Certo? Então, através disso, a gente tem que calcular o número de mols de ácido que restou na nossa solução. A nossa base foi toda consumida, porque o nosso ácido está em excesso. Então, para calcular o número de mols de ácido que restou, a gente diminui um do outro, porque um consome o outro, né? Então, número de mols de H+, restante, eu vou colocar aqui embaixo, ó, restante vai ser igual ao número de mols de H+, menos número de mols de OH-. Logo, isso vai ser igual ao quê? 0,005 menos 0,0025, que foram os valores que a gente calculou de mols de ácido e base em solução. Isso daqui vai dar 0,0025 mols de H+ em solução. Foi isso que vai determinar o nosso pH. Porém, nós sabemos que pH é igual a menos log de H+, certo? Porém, esse conchetes com o H+ é a nossa concentração de ácido em solução. Então, com o número de mols de ácido que a gente calculou, que contém na nossa solução, a gente calcula a concentração. Como se calcula a concentração de alguma coisa? Nós sabemos que concentração, eu vou colocar assim conchetes, né? Concentração é igual a mols por litro. A molaridade aqui em cima, ó, que é a nossa concentração, é em mols por litro. Então, o que a gente vai ter? Número de mols de ácido, de H+, que foi o que a gente acabou de calcular aqui, dividido pelo volume total da solução. Logo, né?
concentração de H+, 0,0025 mols, que foi o que a gente acabou de calcular, que é o nosso número de mols de ácido em solução, dividido pelo volume total. Qual que é o volume total que contém aqui? Nós temos que a solução de ácido ali é de 50 ml e foram adicionados 25 ml. Então, o nosso volume total de solução é 50 mais 25. Isso aqui dá 75, né? Então, essa divisão aqui vai nos dar 3,38 vezes 10 na menos 2 mol por litro, que é valor de concentração, não esqueça. Então, através dessa concentração, a gente calcula o nosso pH. pH vai ser menos log dessa concentração. Então, pH vai ser igual a menos log de 3,38 vezes 10 na menos 2. Então, pH vai ser igual a 1,48, colocando isso na calculadora. Fechou? Espero que vocês tenham entendido.